Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química, dessa vez para o primeiro vídeo voltado para a área de Química Básica. Eu vou iniciar uma série aqui no canal falando sobre as funções inorgânicas. Eu espero que esse vídeo ajude não apenas aqueles que ainda vão entrar na graduação de Química ou de uma área similar, mas aqueles que estão na graduação, porém têm algumas dificuldades herdadas lá do ensino médio. Antes de mais nada, caso você queira aprender Química de maneira aprofundada, Química de graduação, no conforto da sua casa, eu vou deixar aqui embaixo os links dos meus cursos, o meu curso de Química Geral e o meu curso de Química Orgânica. São cursos completos que com certeza irão te ajudar a conseguir melhores notas ou a conseguir uma aprovação no mestrado, doutorado ou mesmo em um concurso público. Mas vamos lá, as funções inorgânicas básicas que nós temos são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. A maior parte dos compostos da química inorgânica podem ser classificados em uma dessas 4 funções. Porém, nós temos outros compostos que não ficam dentro dessa classificação. Por exemplo, os hidretos. Os hidretos não são classificados nem como óxidos, nem como ácidos, nem como bases, nem como sais. E assim como os hidretos, nós temos outros compostos que não pertencem a nenhuma dessas 4 funções. Entretanto, a maior parte dos compostos, os mais importantes e os em maior abundância, podem ser classificados sim, ou entre sal, ou entre base, ou entre ácido, ou entre óxido. Só frisando que eu chamo de funções nada mais é do que um conjunto de espécies que tem algumas características, algumas propriedades em comum. Então, quando eu falo que existem essas 4 funções principais, significa que nós podemos agrupar os compostos da química inorgânica dentro de um conjunto de características que podem ser classificados como óxidos, ácidos, bases ou sais. Como eu disse, essa aula será voltada para os óxidos. E os óxidos pertencem a uma classe onde nós definimos como compostos binários, ou seja, compostos formados por 2 elementos químicos, onde o oxigênio é o átomo mais eletronegativo. Alguns exemplos de óxidos são esses: o CO2, N2O5, H2O, CaO, Mn2O7. Notem que em todos os casos nós temos compostos binários e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Compostos como OF2 ou O2F2 não são classificados como óxidos, porque nesse caso o flúor é o elemento mais eletronegativo. Chamando a atenção também que esses 2 compostos não pertencem a nenhuma das 4 classificações básicas. Mas vamos lá, quando nós identificamos os óxidos, nós podemos classificá-los. E de acordo com a sua classificação, é possível fornecer um nome específico. Existem os chamados óxidos iônicos. Um óxido iônico é um óxido onde o oxigênio está ligado a um metal. Isso porque a ligação tem caráter iônico. Em um caso como esse, nós seguimos um padrão de nomenclatura, uma forma de dar nome a esses óxidos. Esse padrão, para óxidos iônicos, costuma ser óxido, mais o nome do elemento químico, mais o NOx se for necessário. Isso vai acontecer se o elemento tiver NOx variável. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui nós temos óxidos de metais. O NOx do manganês, nesse caso, é mais 7. O NOx do cálcio é mais 2. O NOx do sódio é mais 1. O NOx do cromo aqui é mais 6. Lembrando que o NOx do oxigênio aqui é fixo, é menos 2. Então, para calcular o NOx, eu estou considerando que o NOx do oxigênio é menos 2. Então, esses aqui são os NOx desses elementos. Como que ficaria o nome? O primeiro aqui, óxido de manganês, ou seja, óxido, o nome do metal, e o NOx entre parênteses, óxido de manganês 7. O de baixo é apenas óxido de cálcio, porque o cálcio é um metal alcalino e o seu NOx é fixo de mais 2. Eu não preciso colocar o NOx nesse caso. O outro vai ser o óxido de sódio, que também tem NOx fixo. E aqui nós temos o óxido de cromo 6, porque o cromo tem NOx variável. Outros exemplos, FeO, Fe2O3, ZnO e CuO. O ferro aqui tem NOx mais 2, aqui NOx mais 3, o zinco tem NOx fixo, o cobre aqui tem NOx mais 2. No caso do zinco, embora o NOx seja fixo, vamos identificar aqui, é mais 2. Então como que ficaria o nome? Óxido de ferro 2, óxido de ferro 3, óxido de zinco e óxido de cobre 2. Essa é uma maneira que nós temos de dar o nome para os óxidos iônicos. Do outro lado, nós temos os chamados óxidos moleculares.
Um óxido molecular é quando o oxigênio está ligado a átomos de ametais. Também é o hidrogênio, nesse caso nós teríamos a água. No caso, quando nós temos um óxido molecular, a nomenclatura padrão é um pouco diferente. Nesse caso, nós vamos utilizar um prefixo. Esse prefixo é um prefixo quantificador. Nós precisamos dizer se nós temos um oxigênio, 2, 3, 4 e por aí vai. Para isso, nós vamos utilizar o mono, o di, o tri, o tetra e assim por diante. Depois, nós colocamos o prefixo na frente do nome do elemento químico, sendo que o prefixo mono na frente do nome do elemento químico não é usado. Então, vamos olhar aqui. Todos esses são óxidos de ametais, são óxidos de nitrogênio. Nesse primeiro caso, nós temos 5 átomos de oxigênio e 2 de nitrogênio. Então, o nome vai ser pentóxido, pente de 5, de dinitrogênio. Esse di aqui de 2 átomos de nitrogênio. Aqui nós temos 2 átomos de oxigênio e 1 de nitrogênio. Então seria o dióxido de mononitrogênio. Porém, nós não usamos o mono na frente do nome do elemento químico, usamos apenas na frente do óxido, como esse caso aqui. Aqui nós temos o monóxido de nitrogênio. Aqui embaixo nós temos o monóxido de dinitrogênio. Então notem que para o nitrogênio eu estou apresentando aqui a vocês 5 óxidos distintos. E nós podemos identificá-los de maneira distinta utilizando os prefixos. Não que seja proibido utilizar aqui também a nomenclatura óxido de nitrogênio e colocarmos o NOx. Entretanto, para os óxidos moleculares, costumamos utilizar mais esse padrão. Aqui nós temos outros exemplos. Esse primeiro caso aqui é o dióxido de carbono, porque são 2 átomos de oxigênio. O de baixo nós temos o monóxido de carbono. Temos aqui o dióxido de enxofre. E aqui nós temos o trióxido de enxofre. Notem que a nomenclatura é bem tranquila, não tem nenhum problema relativo à nomenclatura. Existe ainda uma terceira classificação de óxidos, que são os óxidos covalentes. Um óxido covalente é o que nós chamamos de um composto estendido. É formado um retículo cristalino que apresenta apenas ligações covalentes. Não se forma nem moléculas, nem íons. Essa classificação pode ser distinta, porém a nomenclatura não é. Temos aqui 3 exemplos de óxidos covalentes, o SiO2, o L2O3 e o ZNO. Notem que o SiO2 tem um caráter molecular, porque o silício é um ametal. E os outros dois aqui têm um caráter mais iônico, porque nós temos metais. Então, em termos de nomenclatura, eu vou seguir a nomenclatura ou de um óxido iônico ou de um óxido molecular. No caso, o SiO2 é um óxido covalente, porque só existem ligações covalentes em todo o retículo. Porém, seu nome vai ser dióxido de silício, porque o silício é um ametal. No caso do alumínio e do zinco, que são metais, vamos seguir o padrão óxido de alumínio, ou seja, óxido mais o nome do elemento químico, seguido do NOx, se necessário. Para o alumínio não é, porque o seu NOx é fixo de mais 3. Para o zinco também não é, então nós temos o óxido de zinco. Então a classificação de óxidos covalentes não altera a nomenclatura. É simplesmente uma outra classificação do ponto de vista estrutural. Porém, se você já estudou óxidos, vocês sabem que existem outros nomes para óxidos que não seguem esses padrões. Por exemplo, existe o óxido nitroso, existe o anidrido sulfúrico, existe o óxido ferroso férrico. Da onde que vieram esses nomes? Isso aqui pertence a um outro conjunto de classificação que nós começaremos a ver no próximo vídeo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar o seu like, compartilhar com seus professores, com seus alunos, com seus colegas, com seus amigos. E se gostarem aqui do Universidade da Química, se gostarem do projeto, por favor, se inscreva no canal que vai me ajudar muito.